A 600 milhões de quilômetros da Terra, existe um mini-sistema solar com mais de 60 luas que giram ao redor de um imponente planeta gasoso. Com suas cores e manchas, ele tem uma beleza estranha, mas contém violentas tempestades e correntes de jato. Essa grande e brilhante bola de fogo poderia ter sido a estrela de Belém? Uma de suas luas pode abrigar vida sob uma crosta gelada? We expect that branches of life will exist on Europa just simply because water is the key feature. I want to go ice fishing on Europa. Cut a hole, put a submersible, look around, see if anything swims up to the camera lens and licks the camera. That's what I want to do. E o nosso planeta? Será que ele deve sua sobrevivência a esse gigantesco imã cósmico? O Universo, Júpiter, o planeta gigante. Júpiter, uma gigantesca e misteriosa esfera, está a 800 milhões de quilômetros do Sol. Essa turbulenta bola de gás pode parecer fruto da imaginação de um artista, mas é real. Jupiter has the most exotic weather patterns we've ever seen in the solar system. Júpiter tem 86% de hidrogênio e quase 14% de hélio, os elementos mais leves e mais abundantes do universo, reunidos em uma colossal massa. This thing is 11 times the diameter of Earth, and you could take 1,000 Earths and stuff them inside Jupiter comfortably. Jupiter really is the lord of the solar system. You know, about 70% of the mass in all the planets is in Jupiter. If you're talking about planets, Jupiter is the big boy in the block, and it really does rule the roost. Júpiter, o maior planeta do sistema solar, é visível a olho nu. Seu dia tem apenas 9,9 horas de duração e o planeta leva 11,86 anos para orbitar o Sol. Uma pessoa de 70 quilos pesaria 160 em Júpiter. Suas nuvens de tempestade são feitas de amônia, enxofre e água. Explorar Júpiter será a missão mais ousada da NASA até hoje. É um lugar hostil, com temperaturas que podem ser gélidas ou escaldantes. Sua radiação eletromagnética é intensa, capaz de matar um viajante planetário em um segundo. We would need heavy lead protection, and that's very difficult to lift off the ground. So we have some difficult engineering challenges to actually bring human beings to the planet Jupiter. A landing on Jupiter is not going to happen. Jupiter itself is a very gassy planet. It's made of gas, so you would not have a solid surface on which to land and walk around. You would just keep descending through the clouds and then be eventually crushed by the pressure of Jupiter's atmosphere. That make a human trip to Jupiter quite a challenge. Mas e se fosse possível visitar Júpiter? O Dr. Andrew Ingersoll, uma autoridade no assunto, fará uma demonstração. You need a special kind of balloon because Jupiter's atmosphere is hydrogen. Hydrogen is the lightest gas. A helium balloon would sink. So the only thing that'll float in a cold hydrogen atmosphere is hot hydrogen. And so you need a hot air hydrogen balloon. Nos últimos 10 anos, a NASA tem desenvolvido balões de duração longa para explorações robóticas. Mas, como se sabe, aquecer hidrogênio pode ser perigoso. Como esse gigante surgiu é um enigma. The formation of Jupiter is the greatest mystery associated with the planet.
Para alguns, Júpiter é uma estrela que não deu certo. Como o Sol tinha os ingredientes necessários, hélio e hidrogênio, mas pouca massa para criar a pressão interna e a temperatura necessárias para uma fusão nuclear. Por isso se tornou um planeta. The thought is that there was this cloud in the galaxy that had the same composition as the sun. And it collapsed under its own gravity, and some stuff was left behind, and that stuff became the planets. And the majority of that stuff became Jupiter, and the rest of course, went into the sun, and then there were a couple of little tiny leftovers like Earth. Os gases rotantes de Júpiter atraíram elementos semelhantes, e com o tempo o planeta se tornou cada vez maior. Como uma ostra, criando camadas em torno de um grão de areia para fazer uma pérola. Os gases e sólidos que não ingeria Júpiter expelia no espaço. So Jupiter is like your big brother in the schoolyard, protecting you from bullies that might wreak havoc on your existence. I tend to think of it as more of the cosmic frisbee guy. It's grabbing things out of space, and it's also tossing them back out. It ends up keeping those objects from the inner solar system where Earth and Mars and Venus are. By cleaning some of the debris up, kicking some of it out, shooting some of it into the sun, where it'd be lost forever, Jupiter cleaned out a path that the other planets could exist in some sort of peace. Esse fenômeno é tão importante que a Terra talvez deva sua própria existência a Júpiter. It influences the courses of comets and even some meteors and asteroids, so that over the eons, the fact that Jupiter is there helps dictate what happens in the inner solar system. So really, the presence of Jupiter may be one reason why we have life on Earth and habitability and be able to have the Earth a nice environment instead of getting pummeled by so many comets. A maior prova do poder de Júpiter se deu durante um período de 7 dias em julho de 1994. O cometa Shoemaker-Levy 9 precipitou-se em direção a Júpiter. Uma vez sob a influência de Júpiter, não há mais retorno. O corpo estava em rota de colisão com a gigantesca bola de gás. A atração gravitacional de Júpiter é tão grande que partiu o cometa em pequenos pedaços, que desceram um de cada vez e atingiram o planeta a uma velocidade de 60 km por segundo. When you have a missile going at supersonic speeds, you get a shock. You can see sort of clouds of material being jetted up from beneath where it landed. Uma das bolas de fogo geradas pela colisão com a atmosfera de Júpiter estendeu-se por quase 3.000 quilômetros no espaço. Se a Terra estivesse na rota dos projéteis, os efeitos de tais colisões teriam sido, no mínimo, catastróficos. Comparáveis ao evento que exterminou os dinossauros. The energies that were released in those fragments hitting was larger than, on the order of 10 or 20 times more powerful than the entire world arsenal of bombs. Take Jupiter out of the picture, bring this giant comet into the inner solar system. Where would it have gone? We have no idea. Might have crashed into Earth. If that comet had crashed into Earth, things would be a lot different around here. Segundo os especialistas, quedas de cometas em Júpiter são 8.000 vezes mais frequentes do que na Terra, graças a esse comportamento. But it cuts both ways because Jupiter has no value system. When it sees an errant comet,
it may attract it and swallow it up. But where it flings it is anyone's guess. And so errant comets can be flung in towards Earth, they can be flung into the sun, and they can be flung out of the solar system. Há uma razão para o planeta rejeitar parte do lixo espacial que recolhe. Jupiter, being the biggest object in the solar system, has the most gravity. And so other objects, little fleas that have their own trajectory flying by, are bent from where it would be towards Jupiter, and usually with an acceleration. And that acceleration can cause it sometimes to just be ejected completely. A força de lançamento de Júpiter é colossal. Mais veloz do que qualquer bala, ele ejeta objetos a uma velocidade de 50 km por segundo. As belezas assombrosas de Júpiter têm fascinado a humanidade há milênios. Prehistoric humans realized that it was moving among the stars, and it was one of the planets that they appreciated. Jupiter was the king of the gods, after all, in Roman mythology. E a Bíblia pode fazer referência a Júpiter. Ever since I was like 5 years old, I remember people, oh, that was the Star of Bethlehem. And whether or not it really was, obviously we have no way of knowing. But it's not clear whether the star that was talked about is a single star or whether they meant an astronomical alignment of objects in the sky. We don't really know. É um fenômeno conhecido como conjunção. Segundo os cientistas, Júpiter e Vênus pareciam uma única estrela grande visível no firmamento oriental em agosto do ano 3 a.C. Mas foi Galileu, o pai da astronomia moderna, quem observou pela primeira vez o sistema jupiteriano. In the early days of 1610, only about 18 months after the telescope was invented, he got his own telescope and he looked at Jupiter. Em 1665, a característica mais fascinante de Júpiter foi descoberta: um olho vermelho gigante. Na verdade, era o centro de uma enorme tempestade sem paralelos na Terra, e que se estendeu por pelo menos 3.000 anos. Esse distúrbio climático fascina os meteorologistas. Jupiter's great red spot is truly huge. You could take Earth and fillet it out and it wouldn't even really cover the spot. This storm is the hugest storm in the solar system. Just to give you a feeling about it, it's about 12,000 miles. And the Earth is only 8,000 miles wide. And the winds blow quite fast around the edge, but it's calm in the center. It's not like a hurricane, which has an eye and very fast, turbulent winds in the center. The red spot is rather calm. If you were in a balloon, it might be a pleasant ride, as long as you avoided the small-scale stuff like the thunderstorms and the turbulent places. Even though you'd be going very fast, it might be quite calm. A velocidade do vento é de 600 km por hora. A maior velocidade de vento registrada na Terra foi de 280 km por hora. Mas a tempestade tem semelhanças com as da Terra. It's a giant collection of clouds roiling around, lightning going on. So we can only model and imagine what kind of precipitation, but condensation in the form of condensed vapor of various gases. A famosa mancha vermelha é um sistema de alta pressão que leva 10 dias para completar uma rotação. It's really a backwards hurricane. It's called an anticyclone. That's the name for it. So it goes backwards from the direction of a typical hurricane. E esse não é o único aspecto curioso. Os furacões que conhecemos precisam de água para se formar.
Mas não há água na Mancha Vermelha. Esse infindável sistema climático se alimenta de outra coisa. Mas de quê? A grande mancha de Júpiter parece um furacão ininterrupto. É uma tempestade colossal acompanhada por ventos velozes e relâmpagos. Caçadores de tempestades adorariam persegui-la. O Dr. Tim Dowling, da Universidade de Louisville, busca fenômenos semelhantes na Terra. The red spot is, think of it as a huge extra lens or egg shape of mass. It's just an enormous thing. It sort of quiets down the fluid, it presses it down into the hotter interior so you don't get thunderstorms. But if you go on the edge of the red spot, especially northwest, you get some of the most horrific thunderstorms you're going to find on the Jupiter. A mancha não tem centro e não é alimentada por água. Não se forma sobre nenhum oceano. Então, o que a mantém sempre ativa? I've always likened it, in my own view, as like a mini volcano inside of Jupiter. Na verdade, é um vulcão atmosférico. O Dr. Baines acredita que gases quentes emergem devido ao calor no interior do planeta. Enquanto tentam escapar, criam um vórtice. So, for some reason, I believe there's extra energy right there. Mas é apenas uma teoria. A ciência não tem respostas para tais questões. As atuais teorias não conseguem explicar por que a mancha é tão bem formada e não muda de lugar. O enigma aumentou à medida que os cientistas descobriram mais dados. It became a deeper mystery because instead of everything just sort of smoothly going around the red spot, we saw this turbulence, and there were smaller scale structures that would come and go every day, and it was chaotic and turbulent, and yet the red spot just existed and sailed on. As tempestades de Júpiter não se limitam à Mancha Vermelha. Nuvens com 3 camadas pairam sobre o planeta. If you were inside the atmosphere of Jupiter, you would hear very loud thunder. In fact, the thunder actually travels 4 times faster on Jupiter than it does on Earth. It's about 3,000 miles an hour. The rain falls twice as fast on Jupiter. The charge separation that pulls the positive charge to the top of the clouds, the negative charge to the bottom of the clouds, is twice as efficient on Jupiter for that reason alone, because the rain is falling so much faster. Towers of cumulus convection that you see on Jupiter are 3 times taller. They go up 30 miles, whereas on Earth they go up 6 or 7 miles. Seria impossível sobreviver dentro da Mancha Vermelha com ventos de 600 km por hora. Em comparação, o furacão Vilma, que teve os ventos mais velozes registrados em tempestades na Terra, atingiu a península de Yucatán em 2005 com ventos de 280 km por hora. Nosso clima é simples, o de Júpiter é complexo. Now on Jupiter, you just basically have one storm system sort of stacked on another, with lots and lots of room. Basically, these are the storms in their natural state. Essas tempestades se deslocam dentro de outro componente de Júpiter, fortes correntes de jato que circundam continuamente o planeta. Os cientistas estão apenas começando a entender o que são e de onde vêm. There's a massive eastward flow of material, and that means materials flowing more than 1.5 football fields per second. That's really moving. You don't want to be in that. 29 outras zonas de extensões variáveis se estendem a partir de lá. São elas que dão a Júpiter seu aspecto mais característico. Movem-se em direções alternadas, algumas para leste, outras para oeste. They're much smaller scale, the high latitude jets, than the equatorial one. As far as in comparison to Earth, these are massive
super fast, high-speed winds, and yet they're just going back and forth. Uma das causas é a velocidade de rotação do planeta. Júpiter produz muita energia porque gira velozmente. So the very nature of the spinning causes Jupiter to not just have one jet stream, but many jet streams going in opposite directions along the planet. And so you can see these zones. So what you have is an exaggerated version of Earth's basic weather pattern. Os espetaculares torvelinhos são criados nas nuvens onde as zonas se encontram. Acredita-se que a energia que alimenta esse fenômeno venha do intenso calor no interior do planeta, algo semelhante a um processo que todos conhecem. You boil a pot of water on the stove, it'll start bubbling, and bubbles come up from the bottom and try to get out, trying to circulate that water, that currents around. So it's the same thing inside Jupiter. We have gases and liquids down there that are trying to get the heat out. There are basic questions, basic pieces of physics to go after, to explain. Massive jets. Shouldn't we be able to explain that? A Terra tem uma grande corrente de jato que se move para leste, e outro importante fluxo que segue para oeste, os ventos alísios. As correntes de jato de Júpiter têm o triplo da potência desses ventos. Totally different from Earth. And yet, I should be careful, not totally different from Earth, just Earth on steroids. And you ask yourself, wow, if I understood what's going on Jupiter, Earth would be just a piece of cake. Os mistérios de Júpiter vão além do planeta em si. Alguns de seus elementos mais intrigantes estão em sua órbita.